Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica em Portugal vive este mês de outubro como o mês missionário. A inspirar esta temática está em cada ano a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, que daqui a pouco será apresentada neste programa pelo Padre António Lopes, diretor das Obras Missionárias Pontifícias. Antes, mostramos-lhe alguns acontecimentos da atualidade religiosa. Assis recebeu a visita do Papa Francisco, um dia preenchido, com presenças nos locais que falam da espiritualidade franciscana e com muitos gestos e mensagens de apelos à simplicidade, ao despojamento. Terá sido um gesto simbólico, mas muito significativo para a compreensão do que significa este lugar, Assis, e das atitudes do Papa Francisco. Num dia intenso e muito preenchido que levou o Papa ao encontro dos locais e da espiritualidade que definiram o seu pontificado, Francisco quis almoçar com os pobres, apoiados pela Caritas local. Papa Francesco, Papa, la chiamo papà perché io non ho mai avuto un padre, perché lei è il mio padre, il Papa di tutti i papà di questo mondo, di quelli che non c'ha voce, di quelli che non ha casa, di quei poveri di San Francesco. De uma jornada em Assis, são muitas as imagens que ficam na memória de quem acompanhou o Papa na peregrinação pelos locais de São Francisco. Mais ainda, as mensagens que, quase sempre de improviso, quis deixar a quem o seguia, não apenas no local, mas em todo o mundo. Ma noi possiamo fare un cristianesimo un po' più umano, dicono, no? Senza croce, senza Gesù. Senza spoliazione, e diventeremo cristiani di pasticceria, no? Come belle torte, belle cose dolci, bellissime, ma non cristiane davvero. A instituição, a Igreja Católica, pode enfrentar a mesma ameaça. Por isso, neste ambiente, o Papa disse que se deve despojar de um perigo gravíssimo, a mundanidade. Deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo che minaccia a ogni persona nella Chiesa, a tutti, il pericolo della mondanità. Cristiano non può convivere con lo spirito del mondo. La mondanità che ci porta alla vanità, alla prepotenza, all'orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. È un idolo. E l'idolatria è il peccato più forte. Local simbólico para quem visita os locais franciscanos é a Basílica Superior, em Assis. As pinturas de Giotto que contam a vida de São Francisco e, sobretudo, a cripta, onde é possível venerar o seu túmulo, são locais que ajudam a criar grandes proximidades à espiritualidade franciscana. No exterior, na Praça de São Francisco, o Papa celebrou com milhares de pessoas o exemplo do Santo de Assis e recordou apelos à paz e reconciliação, mas clarificando o significado da paz franciscana. San Francesco viene associato da molti alla pace ed è giusto, ma pochi vanno in profondità. La pace francescana non è un sentimento sdolcinato, per favore. Questo San Francesco non esiste. E neppure è una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo. Anche questo non è francescano. Desta praça, o Papa Francisco desafiou também quem admira o Santo de Assis a respeitar tudo o que é criado, sem experimentações que destroem a criação. Da questa città della pace, ripeto con la forza e la mitezza dell'amore, rispettiamo la creazione. Non siamo strumenti di distruzione. Rispettiamo ogni essere umano, cessino i conflitti armati
che insanguinano la terra, tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Em Assis, o Papa esteve na Basílica de Santa Clara para venerar a fundadora das Irmãs Clarissas. Apontando para o crucifixo de São Damião, o Papa pediu que essa seja a contemplação das Clarissas, a realidade de Jesus Cristo, não ideias abstratas, sendo peritas em humanidade. A longa jornada levou ainda o Papa ao encontro de jovens da região da Úmbria. Em resposta às questões que lhe iam colocando, o Papa desafiou-os a compromissos definitivos a partir da sua fé, assumindo um percurso vocacional no casamento ou na vida de consagração religiosa. A caminhada pela vida desceu a Avenida da Liberdade até ao Rossio para um apelo público à valorização da família e da vida humana e para recolher assinaturas para a petição europeia Um de Nós, em causa a defesa do embrião humano. Filhos, pais, avós e netos, todos integraram esta caminhada pela vida que terminava no Rossio em clima de verdadeira festa. A alegria era a expressão da convicção de que a vida é um valor inalienável que não pode estar à mercê de sensibilidades ideológicas. Aquilo, antes de mais, que me faz vir até aqui é mostrar a toda a gente a frase que foi mais dita aqui, que é que vale a pena viver. Vale a pena viver em qualquer circunstância e, mais do que isso, queremos fazer ver ao poder deste país e do mundo que nós não queremos ser escravos de leis injustas e, portanto, enquanto nós estivermos aqui, contam connosco para defender quem não se consegue defender sozinho. Por isso é que a Europa está a decair, porque não tem alicerce. Ao não ter um alicerce legislativo, porque está assente sob pés de barro, torna-se tudo tão frágil, tão relativo, que evidentemente todas as matérias acabam por roer. A iniciativa partiu da Federação Portuguesa pela Vida, que quis, uma vez mais, chamar a atenção para as dificuldades que a família, enquanto organização social, enfrenta e para a ausência de um enquadramento político que a valorize. A Europa e, em concreto, Portugal, são marcados por uma matriz de índole humanista, defesa dos valores humanos. E o que temos assistido nos últimos anos é uma política antinatalista, uma política de aborto promovido, aborto financiado e subsidiado, por exemplo. Temos assistido ao uso de embriões humanos para a experimentação de forma indiscriminada e a todos os níveis sancionável e, portanto, é preciso mudar o curso da história. Quem se associou à iniciativa está convicto de que esta Europa envelhecida, pobre e egoísta apenas terá futuro quando valorizar a vida humana e respeitar a família, como núcleo essencial para uma sociedade saudável. Ser mãe é a minha maior tarefa, além de profissional que sou e que se não fosse profissional não seria boa mãe, mas de facto os meus 4 filhos e a minha família e o meu marido estão acima de tudo. A sociedade vê o ser humano como um ser utilitário. Se não houver utilidade não tem valor e a vida vale tudo, vale por si mesma, seja útil ou não útil. Esta iniciativa quis também sublinhar o sentimento de injustiça partilhado por aqueles que veem os seus impostos financiar programas anti-vida, cuja consequência é entendida por quem se associou a esta iniciativa como uma das causas da crise europeia que estamos a viver. A crise do sistema de pensões e do sistema de reformas a prazo é uma consequência do declínio demográfico. Quando nós vemos que não há crianças a chegar às escolas, portanto o sistema de ensino também entra em crise. Quando vamos fechar escolas e abrir asilos, isto é um sinal do envelhecimento da sociedade e que precipita uma grande decadência, também do ponto de vista económico. Para quem queira ter esta vontade de construir grandes famílias e de contribuir de uma forma muito positivamente para a natalidade, essas sim devem ser apoiadas, obviamente devem ser estimuladas e esses sinais públicos também têm que ser dados. Esta caminhada foi além dos movimentos ligados à Igreja Católica, envolvendo a sociedade civil e diversas sensibilidades religiosas. O homem não tem o direito de negar a dignidade humana da criança desde o momento da concepção.
E, portanto, estamos aqui para dizer ao Governo português, à Assembleia da República e aos órgãos institucionais da União Europeia que temos que terminar com esta política de morte. Nós estamos a financiar o assassinato de crianças antes de nascerem. Desta vez em destaque estava essa petição Um de Nós, um movimento de cidadãos europeus que está a recolher assinaturas para que a União Europeia deixe de financiar a utilização abusiva de embriões humanos para experimentação científica. Os promotores estão certos que o futuro da Europa passa pela adesão dos cidadãos a estas causas. O futuro existe, não é? Nós temos de o construir e, portanto, é isso que nós estamos a fazer aqui. Estamos a lançar as bases para que se possa construir de forma segura e sossegada. Esta coisa isto é um tema de direitos humanos, absolutamente, não é? Respeitar cada um de nós e, portanto, é uma Europa que tem que aprender a fazer isso, necessariamente. Esta petição conta entre nós com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa e, a nível europeu, já recolheu 1.200.000 assinaturas. A campanha decorre até ao próximo dia 1 de novembro e as assinaturas podem ser recolhidas em papel ou pela internet em www.umdenos.org. Nós, de facto, saímos depois do almoço, podíamos ter dormido uma cesta. Porquê é que viemos aqui? Falamos agora sobre o mês de outubro, o Outubro Missionário, com o Padre António Lopes. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Partimos dessa mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, que inspira, de alguma forma, todas as atividades, creio eu, que são propostas para este Outubro Missionário. Que mensagem central o Papa propõe para este ano? A mensagem do Santo Padre é uma mensagem muito significativa e muito profunda até. Ela demorou muito tempo, uma vez que houve esta transição de papas, não é? Demorou muito tempo a sair, mas depois foi-nos entregue a nós, aos diretores nacionais, quando tivemos a audiência com ele, em maio, foi-nos dada, de facto, em mão, e ela podia, de facto, dividir-se em 4 pontos fundamentais. O primeiro, a alegria da partilha da fé, porque é daí que ele parte, estamos no ano da fé. Depois, a missão é paradigma para a Igreja, não é uma coisa só programática, mas é o paradigma da Igreja. Depois uma missão nova para tempos novos e a visão do futuro e discernimento atento que o Papa nos pede. Ele diz, nomeadamente, também na mensagem, que em causa não está só uma missão geográfica, não é uma questão apenas geográfica esta da missão. Que conceito novo pode haver aí, ou que desafio podemos encontrar? Tinha-se, até há muito pouco tempo ainda, a noção de que a missão era geográfica, ia-se para regiões. Hoje em dia já não, e o Papa reafirma precisamente isso na sua mensagem, que a missão está no coração de cada pessoa. Ora, isto faz com que a missão seja muito mais agora alargada, tenha um horizonte muito mais alargado. Porque se ela está no coração de cada pessoa, aí faz com que o missionário, o cristão, por assim dizer, tenha de ir ao encontro de todas essas pessoas. E é pessoa a pessoa, e como dizia, digamos assim, alguém também, a missão faz-se de coração a coração, boca a boca, de coração a coração. E isso torna, de facto, a missão muito mais aberta, mas, sobretudo, muito mais pessoal. Já não é uma coisa impessoal, que se falava das missões. Hoje em dia quase já não se usa essa linguagem das missões, mas utiliza-se a linguagem da missão. O que significa que o ponto assente é que toda a Igreja, todo o cristão, está neste ser de ser missionário e no ser de missão. Está em qualquer circunstância, em qualquer momento do dia-a-dia? Sim, isso é que é o fundamental, é aquilo que diz o Papa. E aí também uma mudança, portanto não se trata de partir, de ir para longe, é nas circunstâncias do cotidiano. Sim, é aquilo que depois que o Papa João Paulo II já tinha falado, até os novos areópagos da missão, que é aquilo que depois iremos talvez falar mais à frente, que as jornadas missionárias apresentaram, a cultura, a medicina, a ciência, a sociedade em geral, todos esses são campos de missão. Já não há campos detalhados, os tais geográficos, mas todos os campos são campos de missão, porque a Igreja não pode ser de outra maneira. Tem de estar sempre atenta a todas as realidades do mundo. E neste movimento missionário, que nós
enfim, até algum tempo atrás entendíamos só da Europa para outros países. É agora bidirecional. Igrejas jovens, como lhe chama o Papa na mensagem, enviam missionários, por exemplo, para a Europa? Sim, e isso é outro... Não é novidade, mas é uma chamada de atenção que o Santo Padre faz, de facto, nesta mensagem. É que a missão, que até determinada altura, até determinados anos, era apenas uma ida, sobretudo do norte para o sul, hoje em dia já não se verifica assim. E também é do sul para norte. Mas a ideia que o Santo Padre chama a atenção é esta imagem da preocupação de todas as igrejas, umas pelas outras. Já não é apenas uma igreja, digamos assim, a Igreja Europeia, que tem o sentido da missão e vai, mas é a ideia de que todas as igrejas em todo o mundo se sentem corresponsáveis pela missão. Então, se essas igrejas jovens, chamadas igrejas jovens, agora têm vocações, coisa que, por exemplo, a Europa, como igreja antiga, chamemos-lhe assim, tem falta, essas igrejas vêm em nosso auxílio. Não um auxílio de caritativo, no sentido de, pronto, não têm, vamos, mas um auxílio no sentido de trazer uma novidade, uma frescura, como chama o Papa. Uma frescura a estas igrejas, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de estar, pela sua maneira de viver e, digamos assim, e compreender, de facto, o Evangelho. O Papa diz também na mensagem que evangelizar nunca é um ato isolado, mas sempre eclesial. Retira daqui qualquer, enfim, aventureirismo que poderia estar ligado à atividade missionária, enfim, ou algumas partidas em missão. Sim, isso naturalmente. Digamos assim, quem vai em missão, todos nós somos mandatados desde o nosso batismo a ir em missão, mas quem vai em missão não pode fazê-lo apenas por seu belo e gosto de prazer. Não se trata disso. Tem de ser, de facto, sempre em igreja. É isso que o Santo Padre diz. Não é uma coisa minha, não é qualquer coisa até de um instituto que tenha um Instituto de Adjentas ou um Instituto Missionário, mas é em comunhão. E isso é que é muito bonito e é bonito de sublinhar, de facto, que este mês de outubro que estamos a viver, por exemplo, os institutos missionários, juntamente com as obras missionárias pontifícias, a nível nacional, mas a nível também diocesana, se congregam para viver muito mais afincadamente, com muito mais paixão, com muito mais alegria, este outubro missionário. Quer dizer, a missão não é individual, a missão ela é comunitária. Aliás, não podia ser de outra maneira, porque a missão parte, de facto, do Pai, através do Filho e animada pelo Espírito Santo. E ao longo desta semana, aqui no programa Eclésia, vamos falando da missão e da forma de dinamizar também este outubro missionário. Permanecendo na mensagem do Papa, fala-se a páginas tantas, neste documento, nos novos média. Aliás, que há pouco o Padre António Lopes já referiu, mas o Papa faz questão de o referir aqui nesta mensagem por ser, de facto, uma possibilidade nova que há de anúncio, por ser um novo campo de missão, a explorar pelos missionários? Sim, e naturalmente. E o Papa lembra, de facto, os novos médias, mas lembra uma coisa muito importante que está a acontecer hoje no mundo, que é a mobilidade humana. E ele chama a atenção para isso. Depois, lembra, no número 4 da sua mensagem, lembra, de facto, a influência dos meios de comunicação, que chegam a todo lado. A gente apenas abre o canal e estamos a ser influenciados. Depois, ao aumento, chama também a atenção para o aumento dos não crentes e dos indiferentes à fé. E por isso ele apela a essa nova evangelização. Depois chama também a atenção para as grandes crises económicas, financeiras e alimentares. Aquilo que estamos a viver, de facto, mesmo no nosso país, naturalmente. Depois chama a atenção para as grandes tensões da convivência humana. E chama a atenção para as realidades onde o Evangelho precisa de ser proposto como uma boa notícia. Nós sabemos que uma grande parte da humanidade ainda nunca ouviu falar de Jesus. Por isso, é uma chamada de atenção que todos os meios, e os meios técnicos dos meios audiovisuais são propícios precisamente a isso, porque chegam onde o missionário não chega. Hoje em dia, em qualquer parte do mundo, através dos telemóveis, através da rádio,
sobretudo através da rádio, chega notícias onde ainda a pessoa ainda não chegou. Padre António Lopes, dos vários desafios que o Papa Francisco faz nesta mensagem, para a realidade portuguesa, o que é que acha que é necessário, sobretudo, investir e focar? Olha, ele foca uma coisa que é muito importante. Há uma exortação, depois chama a atenção das dificuldades, digamos assim, para a missão, que há dificuldades exteriores, mas também há dificuldades interiores, no interior da própria Igreja. E diz, e cito que é uma frase muito bonita, é o ponto número 3, no interior da própria comunidade eclesial. Às vezes, são fracos o fervor, fraca a alegria, fraca a coragem, fraca a esperança no anunciar a todos a mensagem. E isto muitas vezes nota-se de facto na nossa Igreja em Portugal. É esta falta de aptidão, esta falta de alegria, esta falta de paixão pelo anúncio de Jesus Cristo. Nós acostumamos a ser assim e depois dizemos, mas foi sempre assim, vamos continuar assim. Acostumamos ao já feito e a missão é sempre nova. E durante estes dias teremos a oportunidade aqui no programa de ir interpelando também para essa frescura na missão que o Outubro Missionário, acredito, tenha por objetivo fazer. Agradeço, Padre António Lopes, ter estado aqui. Nós amanhã voltamos a este tema da missão aqui no programa Eclésia. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.